Eu sou o Marcos Alcântara e hoje eu quero trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre os hobbies. No último vídeo eu falei sobre como os hobbies são necessários para você encontrar um propósito de vida e como o propósito pode estar te ajudando a direcionar a sua vida, encontrar as coisas que você gosta de fazer, te dar um sentido, uma motivação para você continuar vivendo, inclusive. Os hobbies, eles têm um papel essencial na formação do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Existe a chamada psicologia do desenvolvimento, que estuda naturalmente o desenvolvimento, as fases da vida humana, que se refere à fase da infância, à fase da adolescência, à fase da velhice. Cada uma delas vai ser estudada nas suas diferentes experiências, seja numa perspectiva fisiológica, uma perspectiva também mental, emocional, por aí vai. Entre um dos autores da psicologia do desenvolvimento, nós temos Erik Erikson. Ele foi o responsável pela proposição de um modelo de desenvolvimento ao longo da vida. Parece um pouco complexo, mas vai ficar bem mais simples. Nós temos um modelo que é trazido inclusive pela biologia, que é muito comentado, né? Estamos muito acostumados. Seria aquela ideia de que você nasce na infância, começa a crescer, desenvolver habilidades. Então chega na adolescência, em que você começa a criar uma maturidade para entrar na fase adulta e você começa a decair em direção à fase da velhice. Seria o entendimento tradicional do desenvolvimento. Porém, Erikson ele chega com uma perspectiva diferente. Ele traz a ideia de que o desenvolvimento ele ocorre ao longo de todas as fases. Na infância, na adolescência, na fase adulta e na fase da velhice. Cada uma delas tem as suas próprias particularidades, seus próprios conflitos, como ele mesmo denomina. Então, uma outra coisa que é muito importante de se entender é que esse desenvolvimento, como o nome diz, é ao longo de toda a vida. Então, as fases anteriores impactam fortemente as fases posteriores. Se eu tenho algo que eu não consegui me desenvolver adequadamente na infância, eu vou ser impactado por isso de alguma forma na fase adulta, ou na velhice, ou na adolescência. Da mesma forma que as outras fases. Segundo Erikson, nós temos são 8 fases, ou melhor, 8 estágios do desenvolvimento. O primeiro deles seria a infância. A infância, ela tem um conflito que é tratado, que se chama confiança versus a desconfiança. Ou seja, nessa etapa, a criança, o recém-nascido, ele não conhece o mundo, ele não sabe o que acontece, não tem entendimento algum. Então ele procura algo para se agarrar, até mesmo literalmente, que seria a mãe ou o pai, mais futuramente, né? Seria encontrar uma âncora, uma confiança no mundo para que ele possa começar a se desenvolver. Por conseguinte, nós temos a fase que seria da infância tenra, a fase da infância tenra. Ela trata autonomia versus a vergonha e dúvida. É a fase ali dos 1 ano e meio aos seus 3 anos. Nessa fase, a criança ela já conseguiu, digamos que de uma forma ideal, ela
já passou para aquele momento de criar uma confiança com o seu cuidador, com a sua cuidadora mais especificamente. E agora ele tem que se guiar por conta própria, tem que caminhar com as próprias pernas. É um momento de desenvolver autonomia. Então, de se desafiar, entende? Existe alguns estudos, inclusive, que falam que é muito saudável algumas brincadeiras que os pais costumam fazer com as crianças que colocam eles em perigos. Por exemplo, ficar jogando a criança para cima e pegar ela assim que ela volta. Isso é uma forma de testar os limites da criança. Ela percebe que os limites dela estão sendo testados. E à medida que esses limites vão sendo estabelecidos, quebrados e estabelecidos de uma forma que gera confiança, a criança ela começa a ter confiança. Isso que é interessante. Então ela consegue ter a autonomia dela. Ela consegue, por ser confiante, desenvolver a autonomia e, portanto, praticar diversas outras atividades sem necessariamente ficar completamente dependente ali dos seus cuidadores. Ela não teria uma dúvida da sua própria capacidade de uma forma instintiva. A fase seguinte seria relacionada com a iniciativa e a culpa. Lembram que eu disse que o Erikson propôs que o desenvolvimento é ao longo de toda a vida e, portanto, a fase anterior também implica na fase posterior. Se a criança não conseguir desenvolver essa confiança, ela não vai conseguir desenvolver iniciativa. Ela pode até conseguir, mas vai ser algo quebrado, de certa forma. Antes, eram os próprios pais que faziam com que ela explorasse o mundo, testasse os seus limites. Mas agora é ela que começa a buscar se interessar por algumas coisas. Brincar, por exemplo, é uma das formas mais práticas disso. E é aí onde começam a primeira visualização do que seriam os hobbies. Essa ideia de você se colocar, ter iniciativa, ser confiante e ter autonomia para fazer algo. Isso é uma base bem evidente que vai nos levar para os hobbies, sabe? Por conseguinte, nós temos a fase relacionada à indústria e inferioridade. Bem, ao ingressarem na escola, as crianças comparam suas habilidades com as de seus colegas e procuram demonstrar competência. O apoio de professores e pais os ajuda a desenvolver iniciativa, que seria da fase anterior. Confiança em suas habilidades, que também se relaciona com a segunda fase. A primeira fase, melhor dizendo. A segunda seria a autonomia. E produtividade. Esse é o conceito central desse estágio, desse quarto estágio. Em que a criança está produzindo algo, está realizando algo para que ela veja que aquilo tem um valor. Compreende? A ação que ela faz porque aquilo tem valor. Então, antes era porque ela tinha confiança, porque ela conseguia assim, simplesmente se testar e desenvolver uma autonomia. Mas agora é porque aquilo que ela faz tem valor. Essa fase ela dura mais ou menos dos 5 aos 12 anos. E eu acredito que a partir daqui já é muito viável de se trazer para os hobbies como nós conhecemos. Peguemos um exemplo. Aprender a tocar música, tocar piano, violão, por aí vai. N hobbies são
coisas que é uma coisa que te exige autonomia, confiança, produção e produz um valor. Da mesma forma que é explicitado nas etapas do desenvolvimento. Por exemplo, um músico, ele precisa ter a capacidade de entender como tocar, como fazer acordes, saber o que é teoria musical. Isso exige dele uma autonomia. Isso também exige dele, no momento em que ele for tocar para um público, por exemplo, confiança. E no momento em que ele estiver tocando para alguém e ele ver que isso, por exemplo, gera alegria para outras pessoas, gera emoções que fazem com que os outros gostem da música dele, isso gera um valor. Note, no momento que o hobby está sendo aplicado de uma forma que produz algo de forma eficaz, isso começa a dar um sentido para ele no desenvolvimento dele, do músico nesse caso. Mas não precisa ser só música, pode ser também qualquer tipo de esporte. Um jogador de futebol também, da mesma forma. E é nisso que entramos em uma outra fase, que é a quinta fase. Seria aquela fase que já está no estágio mais ou menos ali da adolescência, dos 12 aos seus 18 anos, que é a fase da identidade versus a confusão de papéis. Aquilo que você faz deixa de ser somente sobre você. Apesar que na fase anterior exista a questão de aquilo que você faz ter um valor, não somente para, enfim, não somente para você, mas também para o outro, mas é um valor que é inerente àquilo que você faz. Nesse caso, a sua identidade é aquilo que você se identifica. Você compreende que aquilo faz parte de você. Então, por exemplo, algo muito comum é o trabalho. No trabalho, muitas pessoas dizem que faz parte. Por exemplo, se você perguntar quem é você, Marcos, quem é você? Eu posso dizer que eu sou um estudante de psicologia. Porque sim, de fato, estudar psicologia faz parte de mim. É algo que eu entendo que faz parte da minha identidade e, portanto, eu me apresento dessa forma. Mas eu também posso me apresentar como filho da minha mãe, filho do meu pai. Posso me apresentar como o parceiro da minha mulher. Você também pode, por exemplo, se identificar agora como uma pessoa que está interessada em autodesenvolvimento, ou interessado em ver vídeos relacionados à psicologia, um estudioso, enfim. Agora a questão é que a ocupação, aquilo que você faz, habitualmente tende a assumir para você, pelo menos para mim assume, um papel de identidade e um papel também, principalmente de formação no seu desenvolvimento. E note que à medida que você vai habitualmente repetindo esse papel daquilo que você faz, daquilo que você acredita ser, você se torna mais fiel a isso. Por exemplo, é muito difícil, eu acredito que seja muito difícil, caso eu me forme, porque eu acredito que quando eu me formar, melhor dizendo, acredito que sim, quando eu me formar, acredito que seria muito difícil eu dizer que ser estudante de psicologia não fez parte da minha identidade. As coisas que eu aprendi como tal, seria muito difícil dizer que estão erradas, por exemplo, porque são parte da minha identidade. E, inclusive, é quando você questiona algumas coisas relacionadas a essas etapas do desenvolvimento. Por exemplo, se uma pessoa tem confiança,
se eu perguntar a você se você tem confiança em você mesmo, pode ser que isso gere dúvida. E é justamente, inclusive, algo que quebra o sentido de autonomia, que está relacionado à segunda fase, como nós falamos mais cedo. Seguindo adiante, nós temos a sexta fase. Seria a de intimidade versus o isolamento. Bem, a partir desse momento você já tem um hobby que você criou, tem valor e tem um valor também para outras pessoas. Existe um valor na sua identidade no meio social, é a sua inserção no ambiente social. À medida que isso acontece, você vai estar se conectando também com outras pessoas. É nessa conexão em que se inicia o sexto estágio, por assim dizer. Ela ocorre mais ou menos dos 18 anos aos 40, é a fase adulta. Ela busca formar relacionamentos românticos, amizades profundas e intimidade emocional. Bem, os indivíduos que têm sucesso em conseguir essa intimidade formam esses relacionamentos. Porém, quando eles têm essa dificuldade, eles começam a ter crise de identidade, começam a ter medo da rejeição e podem se isolar, de fato. É a ideia de que o ser humano, ele é um ser social, como muitos filósofos gregos já diziam, né? Platão, por exemplo, defendia isso. O ser humano é um ser social, não há como você viver de uma forma saudável sem ter contato humano, sem ter o seu papel social. A sétima fase seria a ideia de você gerar alguma coisa ou estar estagnado. A generatividade e a estagnação. A esse ponto, uma pessoa ela já vai ter construído muita coisa, construído conexões, construído um valor para aquilo que ela faz, para aquilo que ela é, na identidade. Ela também vai ter confiança, coisas que são necessárias para essas outras fases, enfim. Agora não é mais sobre ela gerar valor para ela própria. Agora ela é sobre gerar valor para outro. Existe valor naquilo que ela faz para a sociedade. Claro, com certeza. Porém, agora tem que criar algo novo. Porque a vida ela é um ciclo. Então, é sobre você ter uma carreira que começa a criar novos empregos. Por exemplo, você ser pai ou ser mãe e cuidar de uma criança. Você ter um envolvimento na sua comunidade. Sobre ter cuidado, de uma forma resumida. Cuidar de algo e construir algo novamente. Por último, o que sintetiza tudo isso seria a oitava fase, que se relaciona com a integridade do ego e o desespero. O objetivo de você ter bebido é completar todas essas fases e elas estarem ali bem ajeitadinhas. Claro que não é possível, é muito difícil na realidade você conseguir uma integração 100% completa. Mas a ideia é que você busque isso, que uma pessoa ao longo da sua vida ela vai buscar isso. Então ela vai buscar ter um papel social, buscar ter criado alguma coisa, buscar ter confiança de que tudo aquilo que ela fez foi da melhor forma que ela poderia ter feito, acreditar que ela teve autonomia para realizar suas ações e ainda hoje você tem, inclusive algo que é muito conflituoso para uma pessoa idosa, até porque essa fase representa a parte da velhice, a questão de você ter uma autonomia, mas seu corpo não conseguir acompanhar. No final, tudo isso se relaciona com a satisfação. Então, bem, talvez tenha dissuado um pouco sobre o que significa tudo isso para um hobby, mas é justamente num hobby que você consegue encontrar uma confiança.
você começa a criar alguma coisa que você é capaz de fazer, que você acredita ser capaz. E conseguindo fazer, você tem autonomia. Isso desenvolve mais a sua autonomia. Isso também é algo que vai gerar valor, com toda certeza. Não necessariamente só para outra pessoa, mas também para você. É algo importante. Outro exemplo é também a questão de gerar um papel social. De isso te dar uma identidade. As pessoas podem te conhecer como o marombeiro da academia ou algo parecido. Da mesma forma, também é possível que aquilo que você faz se torne, por exemplo, uma profissão. E isso te conecta com outros grupos, outras comunidades. Digamos que você esteja ali pelo exemplo do músico, você pode estar numa banda de música e isso vai te gerar conexões. Ou não necessariamente na banda de música, mas pode ser que você consiga conexões com outras pessoas conforme você estiver praticando o seu hobby. E pode ser que você influencie diversas pessoas, que você consiga que diversas pessoas se prontifiquem para seguir o mesmo caminho que você, nesse caso, o caminho da música. E no final, o que importa é se você está satisfeito com isso. O que importa é se você acredita que fez aquilo que gostaria de ter feito. Se você não tem alguma dessas características, você pode conseguir com um hobby. Por isso, eu pessoalmente acredito que a minha prática de estudar, por exemplo, é um hobby, como eu já disse mais cedo. E a minha prática de estar aqui também fazendo vídeos é um hobby que também me dá sentido em diversos aspectos desses estágios do desenvolvimento. E espero que para você também. Por isso, agradeço a quem tenha vindo ver o vídeo e espero que tenha ajudado ao menos uma pessoa. E por hoje é só. Até a próxima.